Como vão vocês? Espero que tudo bem. Então, eu tô aqui de volta para poder responder uma pergunta que a Adriene fez para mim. Ela me perguntou num vídeo que eu falava de Ho'oponopono para as crianças, que eu sempre falo que até os 7 anos as crianças elas manifestam sintomas para os pais, que se depois dessa idade aí elas se libertam, né? Se isso continua, como que é que funciona essa questão assim com as crianças. Eu achei interessante falar disso, então eu quis fazer esse vídeo. É, Então, na verdade, tem muitas linhas, inclusive até linhas espiritualistas, que falam da questão até o 7. Mas para a sistêmica, né, eu vou dar a visão da psicologia, principalmente da constelação familiar, que até os 7 anos a criança ela tá mais suscetível a tudo que acontece em volta dela. E ela não tem um inconsciente totalmente. É como se o inconsciente tivesse a céu aberto, que a gente fala. Então, ela ainda não tem capacidade de discernir, ela não tem estrutura ainda para poder saber o que é dela, o que não é. Então, ela capta muita coisa com as anteninhas parabólicas dela. Então, a grande maioria, a leitura corporal também, ela parte desse princípio, que até os 7 anos você pode ler o sintoma da criança através dos pais. Então, assim, o sintoma da criança é o sintoma que, na verdade, tem a ver com os pais. Só que a gente pode ir muito além disso, na verdade, assim, pela constelação familiar até. A constelação, na verdade, ela não define bem essa data, né? Nós sabemos que tem a questão da estrutura mesmo da criança, que ela tem a formação dela, então, a primeira infância, que é como a gente chama, tudo que acontece fica armazenado muito no inconsciente, e isso vai ter repercussão depois. Mas em relação aos sintomas, isso de se libertar, na verdade, assim, a gente nunca se liberta totalmente, né? Porque nós estamos ligados à nossa origem, aos nossos ancestrais. Então, vez ou outra, eu posso, mesmo adulto, captar algo do meu sistema e manifestar isso, né? Através de um sintoma até. Mas em relação especificamente à criança, ela não necessariamente ela se liberta. Ela tem a criança, os adolescentes, inclusive, a grande maioria dos sintomas, né? E até sintomas de comportamento, a gente precisa olhar para a família, não só para os pais, né? A gente fala que a primeira infância tem muito a ver mesmo com o pai e com a mãe, até mais com a mãe. Mas depois, assim, é como se ela, beleza, agora pode vir a família, né? Então, mas não que até os 7 anos também não possa ser algum sintoma sistêmico em relação a algum ancestral, pode também, tá? Não é uma regra. A questão principal sempre quando uma criança, seja ela primeira infância ou adolescente, começa a manifestar algum sintoma, mesmo que sintoma físico ou sintoma comportamental, digamos assim, nós precisamos olhar para a família. Nós precisamos olhar para o que está acontecendo naquele sistema familiar. É muito comum, por exemplo, o adolescente. Outro dia mesmo, meu professor ele deu um exemplo. Eu vou dar o exemplo que ele deu. Ele deu o exemplo que ele foi falar, né? Foi conversar com um jovem, acho que uma criança tinha 11 ou 12 anos, não me lembro bem. Tinha já um diagnóstico de TDAH, dado não por psiquiatras nem nada disso, mas assim, não sei bem, assim, já era rotulada como TDAH. E aí ele veio conversar então numa constelação familiar. E ele perguntou o que ele tinha. Ele falou assim: é que eu tenho TDAH. Aí meu professor, ele é assim mesmo. Ele, não sei o que é isso. Me explica o que você tem. E aí ele falou: olha, porque eu não consigo prestar atenção na aula, eu sou muito distraído. E aí começou a falar uma série de coisas, como que ele se comportava na escola, e ele sempre era chamado a atenção por causa disso,
ele direto recebia ocorrências e a mãe ficava muito chateada. E aí ele perguntou então pro garoto o que tinha acontecido na família dele, né? No que ele ficava pensando. E aí ele falou assim, sabe o que é? Que meu pai e minha mãe separaram. E aí meu pai, ele mora longe, eu quase não vejo ele. E eu sinto muita saudade do meu pai. Aí ele ficou até um pouco emocionado, assim. Falei assim, mas eu não gosto muito de falar isso, porque eu sei que minha mãe fica chateada. E era um caso, então, de pais separados, ele morava só com a mãe e tinha um problema entre os pais e o pai morava mais distante. E aí, acho que fizeram uma constelação, né, que mostrou algumas questões, essas questões, assim, de emaranhamentos dos pais. E aí, perguntou pra ele, o que você queria de verdade? Então, eu falei assim, eu queria morar com meu pai. E aí, na hora que ele falou isso, então ele sorriu, abriu um sorriso e tal. E aí, né, o professor explica que, na verdade, não é que ele não conseguia, né, o déficit de atenção dele era que, na verdade, ele estava com a atenção voltada para aquilo que ele mais queria. Só que ele tinha que esconder isso, porque isso magoava muito a mãe. E ali, naquela dinâmica, ele conseguiu falar. E até depois, ele conta que a mãe desse garoto veio falar com ele, falou assim, poxa, você arrumou um problema pra mim agora. Aí ele, mas qual o problema? Porque ele quer morar com, mas não é o pai. Ela, mas por que isso? E começou a falar dela. Aí meu professor ainda brincou e falou assim, então agora é você que vai ter que constelar. Então agora o problema é você, né? Você que tem que constelar isso. E ela percebeu que sim, que realmente a questão era com ela. Então esse é só um exemplo para mostrar que as crianças elas vão sinalizar através de... E as crianças, quando eu digo, são crianças até os 18 anos, né? Às vezes até mais. Mas nessa idade de primeira infância, principalmente, de que é muito sintoma físico, né? Até, porque não sabe verbalizar. E aí depois disso, começa a ter sintomas de comportamento. Então a gente tem que ter esse cuidado de olhar se aquele comportamento ele não existia antes e de repente ele passa a existir. A gente precisa olhar para aquele sistema, que mudança que houve, o que está acontecendo, o que aquela criança está querendo trazer à luz, né, através do comportamento dela. Muitas vezes é a única forma que ela tem de algo que ela sente, que ela capta, que a angustia. E a única forma que ela tem de trazer à tona é daquele jeito. Ou fazendo um sintoma físico ou um sintoma comportamental. E quando eu falo isso, gente, de maneira alguma, eu tô dizendo que você não precisa levar no médico, que não precisa... Uma coisa não exclui a outra. Né? Óbvio que você precisa dar um tratamento pro seu filho se você tem algum sintoma. A questão é, a gente, né, principalmente com o nosso olhar sistêmico, e que eu posso dizer para vocês é ir além disso. Porque eu posso curar um sintoma agora na infância, e daqui a pouco o sintoma volta na adolescência, e depois vai se estende pela fase adulta e vai voltando. E você pode tomar remédio o resto da vida e aquilo sempre voltar. Então, muitas vezes eu preciso mesmo olhar para aquilo com outro olhar, com um olhar mais amplo, mais sistêmico, que também não é garantia de cura, né? Como diz o Ho'oponopono. Mas é uma garantia de que você vai trazer as coisas para o lugar. Mas no caso da criança, geralmente há um alívio. Quando as coisas voltam pro lugar, assim, quando todas as pessoas envolvidas, né? Que é a criança ou adolescente está trazendo à tona aquele comportamento oculto, aquela situação oculta, se aquilo se resolve no sentido de os envolvidos se apropriam daquilo ou dão lugar àquilo que foi excluído, e conseguem mesmo trazer de volta um equilíbrio, restabelecer a ordem do sistema, pensando naquelas 3 leis, a criança geralmente ela tem um alívio sim dos sintomas. Mas aquela coisa de se libertar é isso, né? Quando a gente é adulto, a gente sim pode se libertar no sentido de, bom, agora eu não sou mais criança, eu me aproprio da minha vida e agora eu posso olhar para esse sintoma, de repente, com outro olhar. Uma coisa que sempre
teve ali presente na infância e na adolescência. Então, quando é adulto, eu já não dependo mais de ninguém para olhar para isso para mim. Então, eu mesmo posso ir atrás. E aí sim, buscar uma ajuda, buscar uma psicoterapia ou uma constelação, ou até eu mesmo mergulhar no meu próprio universo e aí sim tentar me conhecer. Ok? Então, espero que eu tenha respondido. Obrigada pela pergunta, obrigada a todos vocês. Me desculpem, às vezes, assim, os barulhos externos, é porque aqui é um ambiente residencial, eu não estou em um lugar alto. Então, assim, tem vizinhança, às vezes tem televisão ligada na vizinhança, às vezes tem cachorro latindo na vizinhança, porque eu não tenho cachorro. Então, às vezes, até prolongo de gravar um vídeo ou outro, até por causa do barulho que tem ao meu redor. Né? Eu não estou no estúdio de gravação, eu estou no meu consultório. Mas, quando eu posso e quando dá, eu sempre tô aqui, tenho o maior prazer de responder as perguntas, de vir aqui falar pra vocês, porque eu quero que todo mundo fique bem, assim, que todo mundo fique bem, eu também tô bem, e aí a gente vai viver pleno e feliz, e isso é que é legal, a gente nasceu pra isso, falou? Então, ó, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!